Primeiro, vamos falar da arbitragem. Conceito de arbitragem. Arbitragem é uma forma de solução extrajudicial de litígios. Okay? Ou seja, fora do poder judiciário. Isso quer dizer extrajudicial. A arbitragem, o que pode ser resolvido pela arbitragem? Conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. É o que pode ser resolvido pela arbitragem. Quem pode participar da arbitragem? Pessoas maiores e capazes. Vamos lá. Como funciona? Bom, as partes de um conflito, uma ou mais, ou três, ou melhor, duas ou mais pessoas que estão envolvidas no conflito, elas nomeiam um terceiro chamado juiz arbitral, ou árbitro. Eu prefiro o termo juiz arbitral, por quê? Quando se diz árbitro, algumas pessoas entendem que é o juiz que apita futebol. Então, para ficar bem claro, juiz arbitral, porque se trata de arbitragem de direito. Bom, diferente da justiça estatal, o juiz arbitral ele pode julgar fundamentado na lei de direito, que é isso, ou seja, usar o código de direito, por exemplo, o código civil, ou ele pode se basear, por exemplo, se ele for julgar um contrato de aluguel, ele pode se basear na lei do inquilinato, ou ele pode julgar por equidade, que é o quê? Pelos costumes, pelo seu conhecimento, pelo que ele entende justo aquilo que ele está julgando, né? Levando em conta os bons costumes, a ordem e o direito em si, né? Então são as duas formas diferentes do juiz de direito, que só pode se basear nas regras do direito, salvo em casos específicos onde não tem uma lei própria, então o juiz sim, ele está autorizado a julgar por equidade. Nas demais, ele tem sempre que se basear e se fundamentar nas leis de direito. Qual a natureza jurídica da arbitragem? Em 1996, com o advento da lei de arbitragem, que é a lei 9.307, vem se discutindo de forma intensa qual a natureza jurídica da arbitragem. Sempre houve esse conflito. Olha, a arbitragem é o quê? É de natureza jurisdicional publicista ou a arbitragem é privada, é do setor privado? Bom, e agora em 2015, com a reforma do novo Código de Processo Civil, com o advento do novo Código de Processo Civil, o que se tem é que a lei, de uma vez por todas, determina que a arbitragem é, sim, jurisdicional e de natureza publicística. E está pacificado hoje sobre a natureza da arbitragem. Por quê? Porque a sentença arbitral não está sujeita à revisão do Poder Judiciário. Então ela tem um efeito público, independente de homologação do Poder Judiciário ou não. Então não há revisão do mérito conforme o artigo 18 da Lei de Arbitragem. O artigo 18 diz: o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não está sujeita à homologação pelo Poder Judiciário. Portanto, pacificou-se que a arbitragem é de natureza, sim, publicística e jurisdicional. Há até aqueles doutrinadores que entendem que ela tem uma característica dúbia. No momento da sua contratação, a arbitragem, sim, ela é privada, porque a pessoa escolhe qual a Câmara de Arbitragem, quem são os árbitros, mas após a contratação, no momento em que ela firma o compromisso arbitral, a arbitragem, sim, é matéria publicista e jurisdicional. Porque o que é jurisdição? É dizer o direito. E o árbitro faz o quê? Ele está revestido do poder em dizer o direito, e quando ele diz o direito, aquele direito, por exemplo, se a sentença é condenatória, ela é título executivo judicial e ela tem o mesmo efeito da sentença proferida pelo Poder Judiciário. Que é convenção de arbitragem? Convenção de arbitragem é justamente a contratação, é o nome genérico que se dá para a contratação da arbitragem. Há duas formas de contratar a arbitragem. Uma delas é através da cláusula compromissória. A outra é através do compromisso arbitral. O que é cláusula compromissória? Cláusula compromissória, que é um tipo de convenção de arbitragem, é feita através de uma cláusula que é inserta no contrato. Quando as partes fazem um contrato, elas inserem essa cláusula já nomeando a arbitragem para dirimir qualquer litígio futuro. Olha lá, litígios futuros que possam ou não ocorrer naquele contrato.
Então, antes mesmo de haver o litígio, as partes já decidem de que forma elas vão resolver, se acaso houver no futuro o litígio. Compromisso arbitral também é uma forma de convenção de arbitragem. O compromisso arbitral, ele é feito após já haver inaugurado o conflito ou litígio. Digamos que as partes fizeram um contrato e lá não previa cláusula compromissória, ou seja, uma cláusula elegendo o tribunal de arbitragem. Entretanto, ainda assim eles entendem que é a forma mais barata, é a forma mais rápida de se dirimir aquele problema, porque eles querem resolver. Nesse caso, as partes fazem o quê? Elas fazem um compromisso arbitral. Então, ambas as partes se submetem à arbitragem, por isso, convenção de arbitragem, ok? Vamos lá. Árbitros, juízes arbitrais, né? Mesma coisa. Árbitro, juiz arbitral, é a mesma coisa. Esse mito aí, essa historinha de que árbitro não é juiz, juiz não é árbitro, é a mesma coisa. Juiz arbitral e árbitro. Ok? Eu sou presidente do Tribunal Arbitral de Justiça, sou conciliador do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuo no SEJU, sou mediador, conciliador, formado pela Resolução 125 do CNJ, e eu te digo, é juiz arbitral, e falo sem medo de errar, ok? Já atuo aqui como presidente do Tribunal de Arbitragem, mais de 4 anos, e tranquilamente eu confirmo e afirmo para você que é juiz arbitral e também é árbitro. Pode ser árbitro? Claro que pode, mas eu particularmente prefiro o nome juiz arbitral. Quem pode ser árbitro? Uma pessoa nomeada pelas partes. A gente chama de arbitragem ad hoc. Um árbitro nomeado pelas partes. As partes podem chegar e nomear qualquer pessoa? Sim, elas podem. Mas elas podem, por exemplo, nomear. Elas têm a possibilidade de delegação da competência da nomeação à terceira pessoa. Elas nomeiam o quê? Uma Câmara de Arbitragem. O Tribunal Arbitral de Justiça, nesse caso, qual eu faço parte. Nomeando o Tribunal Arbitral de Justiça, nós temos lá o quadro de árbitros especialistas, cada um na sua área. Portanto, eu como presidente, quando chega um processo, eu faço o quê? Eu vou lá e distribuo justamente para aquele árbitro competente, que conhece o assunto pertinente ao litígio que as partes estão tendo naquele momento. Portanto, elas são assistidas por um árbitro que tem total imparcialidade e, ao mesmo tempo, total conhecimento sobre a área. Pode ser nomeado apenas um árbitro, apenas um juiz arbitral, ou pode ser nomeado mais de um juiz arbitral. Toda vez que nomeia-se mais de um juiz arbitral, é denominado tribunal arbitral. Mas você deve saber o seguinte, que sempre deve ser em número ímpar, para que não haja possibilidade de empate. Ainda assim, há possibilidade de empate? Eu entendo que sim. Imagine que duas pessoas estão brigando. Imagine que o objeto de litígio é uma casa, um carro e uma moto. De repente, um árbitro fala, olha, ele fica com o carro e ela fica com a casa e a moto. O outro árbitro diz, não, ela fica com a casa, ele com a moto e o carro. E o último árbitro, o terceiro, diz, não, ela fica com tudo. Houve empate nas decisões. Então, na realidade, mas é uma maneira de diminuir que aconteça esse empate. Mas, todavia, vai prevalecer a decisão do árbitro que é presidente. Ou seja, desses 3 árbitros, um deles é o presidente. A decisão que vai prevalecer é do presidente da arbitragem, ok? Desse tribunal arbitral. Quais os requisitos para que uma pessoa possa ser juiz arbitral? O juiz arbitral, ele deve ser imparcial, ele deve respeitar o princípio da imparcialidade, né? Ele não pode ter vínculo com nenhuma das partes. Ele tem que trabalhar de maneira imparcial. Ele tem que trabalhar com independência. Por exemplo, quando o juiz arbitral, ele trabalha aqui numa Câmara de Arbitragem, como aqui no Tribunal Arbitral, ele não deve chegar em mim, o que você quer que eu decida? Quais são os requisitos para ser um juiz arbitral do Tribunal Arbitral de Justiça? Você pode ser um juiz arbitral onde você estiver. Ah, mas eu estou aqui no Amapá, é longe aqui aí do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. Não tem problema, nós trabalhamos de forma online. Ah, eu estou nos Estados Unidos, eu posso ser um juiz arbitral? Claro que sim. Requisitos então, olha, o árbitro, o juiz arbitral deve agir sempre com imparcialidade. O princípio da imparcialidade. Ele não pode proteger, ele não pode polarizar, ou seja,
em favor de qualquer uma das partes. Ele deve sempre respeitar o princípio de imparcialidade, manter-se sempre imparcial mediante o conflito que ele está dirimindo, ok? Ele deve agir com independência. Digamos então que você está instruindo um processo e vai dar a sua sentença, vai proferir o seu julgamento. Nesse momento você olha para mim e diz: Dr. Wellington, o que eu decido nesse caso? Não sei. Você tem que agir com total independência, não deve estar vinculada a sua decisão com a minha, de qualquer pessoa que seja, porque você tem total independência. Competência. Olha, eu tenho que entender da matéria que eu vou julgar? Sim, nós recomendamos que sim. Mas, e se eu não entender, as partes querem que eu seja o árbitro? Ou o Wellington, o Dr. Wellington, lá como presidente do Tribunal Arbitral, nomeou alguém como árbitro. Mas essa pessoa não tem o conhecimento técnico específico naquela área. O que ele pode fazer? Assim como no Poder Judiciário. Ele pode nomear um perito, pode nomear alguém que entende de maneira técnica sobre o assunto. Então essa pessoa vai lá, faz um estudo, né? Traz um laudo técnico como perito do assunto, soma, né? Contribui com sua expertise no assunto. Aí o que acontece? Mediante o laudo técnico daquela pessoa profissional, o árbitro então avalia e profere a sua decisão. Isso pode? Claro que pode, é perfeitamente comum. No Poder Judiciário acontece o tempo todo. O juiz é aquele generalista, né? Ele não conhece de tudo, mas ele decide. Entretanto, ele se apoia nos profissionais sempre que ele precisa de um parecer técnico preciso, ok? O que ele precisa? De diligência, dedicação. Olha, eu tenho que estar atento aos mínimos detalhes do processo. Eu costumo dizer que é direito material. Nós temos que debruçar em cima do processo, estudar as entrelinhas, olhar com todo cuidado, minuciosamente ao processo, fazer diligências, buscar testemunhas. Olha, a prerrogativa da instrução do processo é do árbitro. Ele deve sim fazer o máximo possível para que não seja cerceado nenhum direito de qualquer uma das partes, ok? E ele deve agir também com discrição. O árbitro, tudo o que acontece no processo aqui do Tribunal Arbitral de Justiça deve ficar sobre total sigilo. O árbitro tem que ter total discrição sobre o processo o qual ele está instruindo. Jamais o árbitro pode sair falando, né? A pessoa que tem uma empresa, ela precisa vir fazer algum debate aqui, precisa resolver alguma controvérsia, algum litígio, mas não quer se submeter. Por quê? Porque um processo pode ficar público, e aí ele perde todo o know-how de experiência de trabalho, pode ser copiada por outras empresas. Aqui ele não vai ter esse problema. Por quê? Porque o processo corre sob total discrição e o árbitro está obrigado a se manter nessa discrição, ok? Como é que nós agimos aqui referente à conciliação? Bom, lembrando que a arbitragem e a conciliação e a mediação são mecanismos diferentes, são métodos diferentes de resolução de conflito. Na arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de conflito. Já na conciliação e na mediação é um método autocompositivo de resolução de conflito. Heterocompositivo na arbitragem, por quê? Porque é um terceiro quem decide. E autocompositivo na mediação e conciliação, por quê? Porque são as próprias partes quem decidem. Por isso, autocompositivo. Entretanto, elas são acompanhadas, ou seja, elas são assessoradas ali por um terceiro imparcial, que é o mediador e o conciliador, que vai auxiliá-las para que elas cheguem nesse acordo, para que elas tentem compor um acordo, ok? Mas sempre o que vai prevalecer é a vontade delas, se elas querem ou não. Diferente do árbitro, que cabem às partes fazerem provas, e o árbitro é quem decide. O juiz arbitral, na arbitragem, é quem decide o conflito, ok? E aqui, como nós fazemos? Sempre nós designamos audiência de conciliação, salvo quando ambas as partes não querem. Mas se as partes nada disserem a respeito, ou se apenas uma das partes manifestarem dizendo que não quer, ainda assim nós designamos audiência de conciliação. Não são obrigadas a compor, a fazer um acordo. Entretanto, são obrigadas a participar, e tem multa, né, no artigo 334, que prevista de até 2% do valor da causa. Ok? Então, audiência de conciliação, sempre quando
salvo quando ambas as partes manifestam que não querem. Ao contrário disso, sempre designamos tentativa de conciliação. O que pode ser feito durante a instrução arbitral? O que o árbitro, o juiz arbitral pode fazer durante a instrução de arbitragem? Olha, são as provas que ele pode levantar. Ele pode colher depoimento das partes. O árbitro, o juiz arbitral, diante de uma instrução de um processo, ele pode colher depoimento das partes. O juiz arbitral, ele pode colher depoimento de testemunhas. Ele pode fazer inspeção ele próprio ou delegar alguém a fazer. Ele pode fazer perícias ou também nomear um perito, solicitar que um perito dê um parecer. Ele define quais provas são admitidas ou não. Então, durante a instrução, é a prerrogativa do árbitro, lembrando que ele deve sempre respeitar o direito do contraditório, da ampla defesa. Ou seja, se tem uma prova que é a única forma da pessoa provar o contraditório e o árbitro não aceita aquilo como prova, ele está cerceando o direito do contraditório. Se aquela testemunha é a única forma da pessoa se defender e o árbitro não aceita ouvir aquela testemunha, o árbitro está cerceando um direito da ampla defesa. Então deve-se tomar muito cuidado. Ok? É só aquilo que o árbitro achar que não é necessário mesmo, que ele dispensa. Então é um direito do árbitro. Ok? Beleza? Sentença arbitral. A sentença deve ser sempre no prazo estipulado pelas partes. Se as partes não estipularem prazo nenhum, 180 dias. A partir de quando? Do termo de aceitação do árbitro. Prorrogação é possível? Sim, mais 180, desde que as partes concordem. Documento formal. Sempre a sentença deve ser por escrito. Sempre por escrito. Decisão dentro do objeto estipulado. Quais os requisitos da sentença? A sentença deve ter o relatório. Na sentença deve constar o nome das partes, a qualificação das partes e o litígio, o resumo do litígio. O fundamento da decisão, ou seja, o árbitro deve sempre, é lei, artigo 26 da lei de arbitragem. O árbitro ele vai decidir sim, mas ele tem que fundamentar por que ele decidiu daquela forma. Então ele vai narrar todo o contexto, por que ele chegou naquela decisão. Qual o dispositivo de solução da questão e prazo para cumprimento da decisão. Então ele diz assim, olha, eu, conforme meu livre entendimento, baseado na regra tal, ou baseado na lei, baseado no contrato, enfim, ele fundamentou e ele vai aplicar qual o dispositivo. Se é lei, se é por equidade, enfim, qual se é o seu convencimento, se é o seu entendimento. Ele vai decidir e vai colocar um prazo para cumprimento da sua sentença. Ele não pode apenas colocar lá e não dar um prazo de cumprimento, senão a pessoa vai cumprir quando quiser, se é que vai cumprir, né? Data e local do proferimento da sentença. Esse local, data e local, é lógico, se eu dei uma data para cumprir, eu tenho uma data que eu proferi. Em 10 dias, então tem que ter a data que eu proferi para começar a contar aqueles 10 dias. Também, local é para saber, porque se for uma sentença proferida no exterior, essa sentença deve ser homologada no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, para que saibam se essa sentença deve ou não ser homologada, é preciso colocar o local, se é no Brasil, ok? Sendo no Brasil, a sentença não há necessidade de ser homologada. Só é homologada quando a sentença é proferida fora do Brasil. Mas e se o litígio é uma pessoa de Orlando e uma pessoa do Brasil, como eu já fiz? Ela precisa ser homologada? Se você proferiu a sentença aqui no Brasil, ela não precisa ser homologada, ainda que a pessoa esteja em Orlando. Não tem problema algum, ela vai ser cumprida aqui no Brasil. Você deu a sentença aqui no Brasil, então coloque lá o local que você deu a sentença. Brasil, ótimo, não precisa homologar a sentença. Ela tem a validade, a validade a mesma validade de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. A sentença proferida pelo juízo arbitral, pelo árbitro, ela surte efeito entre as partes e seus sucessores, assim como a sentença judicial. Ela é um título executivo judicial quando condenatório,
Como assim? Título executivo judicial. Ora, se eu tenho que executar, eu não vou, o árbitro lá, não. Eu vou no judiciário e o judiciário vai fazer valer a minha sentença que foi proferida pelo árbitro. Porque quem tem o poder da espada, né? Quem tem o poder de coerção é a justiça estatal. Quem tem o poder de polícia, quem tem força de fazer cumprir algo é a justiça estatal. Ainda que seja uma decisão do árbitro extrajudicial, ela tem o mesmo peso da sentença judicial, portanto, executa-se no poder judicial ou judiciário, ok? Não pode ser ultra, extra, infra, ou seja, não pode ser fora do litígio, nem abaixo, nem acima, nem ao lado. Tem que ser justamente no litígio. Então, se o juiz arbitral decidir extra petita, além do que pediu, por exemplo, a pessoa pediu, olha, eu quero que ele me devolva o carro assim porque não pagou, tem cláusula compromissória, e eu decreto, ó, que ele devolva o carro e pinte ele de azul ainda. Espera aí, onde está esse pedido? Então, foi extra petita, foi além do pedido. Passíveis de embargo e declaração. Sempre quando houver dúvida, omissão, sempre quando houver algum erro material, alguma coisa para ser esclarecida, não há meios de recurso. O que cabe então? O que a gente chama de embargos de declaração, que tem prazo de quanto? 5 dias úteis. Deve postular no próprio tribunal de arbitragem. A pessoa vai lá e faz um requerimento pedindo para esclarecer aquilo que ficou obscuro, aquilo que o árbitro se omitiu, ou uma contradição, uma dúvida, um erro material. Então o árbitro se manifestará novamente, ou ele pode corrigir o erro, ou ele pode falar, não, é isso aí mesmo e acabou. Ok? Não comporta recurso. Como eu disse, não cabe recurso. É como se fosse uma sentença do Supremo Tribunal Federal. Nulidade da sentença arbitral. Ela é nula quando o compromisso arbitral é nulo. Se eu pegar um revólver e fazer uma pessoa assinar o compromisso arbitral, ora, ela foi obrigada a assinar. Cadê a autonomia da vontade da parte? Portanto, ela não é obrigada a participar, ela não quis participar. Agora, se ela assinou por livre e espontânea vontade, não há lugar também para arrependimentos, ok? Quando emanou de quem não podia, ele não poderia ser árbitro naquele momento. Então, portanto, aquela sentença também é nula. Ausentes os requisitos do artigo 26. Todos aqueles requisitos, por exemplo, um deles, a sentença deve ser por escrito, né? Deve ser fundamentada, deve constar o dispositivo, data, local, prazo para cumprimento. Se faltar um desses requisitos do artigo 26 da lei de arbitragem, a sentença também é passível de nulidade. Fora dos limites da convenção, já falei, as partes estão brigando pelo carro, eu dou uma sentença falando da moto. Ora, que poder eu tenho para falar da moto se a convenção de arbitragem fala do carro? Ou se a convenção de arbitragem fala que é em 3 meses, eu demoro 1 ano para dar essa sentença. Portanto, foi fora do limite da convenção. Quando ela é nula também? Quando ela é proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva. Ou seja, quando o árbitro ganha algo para fazer aquilo, corrupção, né, concussão. Quando ele se corrompe de alguma forma, ou quando ele recebe algum benefício para dar aquela sentença, enfim, quando ele deixa de respeitar os princípios da isonomia, da imparcialidade, da diligência, quando ele se corrompe, quando ele recebe algum benefício em troca daquela sentença. Então, também, ainda ele responde criminalmente por isso. Okay? Fora do prazo, como eu já disse antes, quando a sentença é proferida fora do prazo, em desrespeito aos princípios do procedimento, o princípio da defesa, enfim, qualquer coisa desse tipo, então não tem validade também, pode ser nula. Quais as vantagens da arbitragem? Bom, as vantagens da arbitragem é que ela é a confidencialidade, ok? Você não vai ter seu processo público, todo mundo vendo seu processo. Outra vantagem da arbitragem é a informalidade. Você pode, por exemplo, postular sem advogado. Qual outra? A celeridade. Um uso campeão aqui, se tudo correr bem, os confrontantes assinarem, se as fazendas se manifestarem que estão de acordo,
O uso capião aqui sai em média em 2 ou 3 meses. Customização, ou seja, eu posso falar assim, nós vamos fazer arbitragem aí, vocês aceitam fazer as audiências só nos sábados? Customizou, o árbitro aceitar, eu aceito, mas eu preciso que as audiências sejam feitas lá na minha cidade. Eu arrumo uma sala lá, eu tenho um local lá na prefeitura, enfim, pode ser feito lá? Pode, se o árbitro aceitar, beleza, então customizou. Fez o quê? Nós conseguimos adequar a arbitragem na nossa realidade, dentro da nossa realidade. Beleza? Então são vantagens da arbitragem. E ainda assim ela continua válida e eficaz do mesmo jeito. Ok? O site do TAJ, olha lá como é que faz. Como é que eu faço? Entro aqui, é uma página, depois que eu entrei com senha no processo. Aqui, ó, muito simples. Tem a lei de arbitragem, nós vamos comentar outro dia. Quer aprender mais sobre arbitragem? Quer ficar craque na arbitragem? Quer ser um juiz arbitral inscrito no quadro de juízes arbitrais do Tribunal Arbitral de Justiça? Quer poder trabalhar e ganhar muito dinheiro ajudando as pessoas, julgando? Você é uma pessoa séria, tem compromisso com a ordem, com a decência, com a lei, é um homem, é uma mulher comprometida? Não importa o grau de escolaridade, não importa. Você pode sim fazer o curso, nós vamos preparar você, depois você vai ser submetido a alguns testes para ver se você está apto. E tudo correndo bem, você se enquadrando nos requisitos que nós apresentamos aqui, você pode ser um juiz arbitral do Tribunal Arbitral de Justiça. Então venha fazer o curso do Tribunal Arbitral de Justiça, faça o nosso curso de mediador, de conciliador extrajudicial. Nós temos uma parceria na qual também nós damos o curso de mediação judicial, de acordo com a resolução 125 do CNJ. Você pode fazer esse curso e participar conosco. Então não perca tempo, faça o curso de juiz arbitral do Tribunal Arbitral de Justiça, seja um juiz arbitral, ajude pessoas e ganhe muito dinheiro com isso, é um trabalho nobre, sério, nós estamos aqui, e sai desses cursos que estão por aí vendendo. Tem pessoas que vendem curso de juiz arbitral, mas nelas só leram a lei, eu tenho uma mãos, mas nunca exercitaram, nunca atuaram dessa forma, não fazem parte de nenhuma organização, de nenhuma instituição. Nós somos da instituição, como eu disse aqui, de Ribeirão Preto, Tribunal Arbitral de Justiça. Já vi diversos cursos na internet sobre juiz arbitral, árbitro, juiz arbitral, todos eles vendendo uma carteirinha. Olha, no nosso curso sim, existe a credencial, mas no nosso curso tem, por exemplo, o QR Code, que é passado, quando você passa no QR Code a sua carteirinha, já leva diretamente para o quadro de juízes arbitrais. Lá está a qualificação e a especialidade de cada árbitro, onde ele reside e tudo mais. É a forma que nós encontramos de banir aquelas pessoas que tentam usurpar o trabalho do árbitro. Ok? Então não faça curso com pessoas que se dizem, porque conhecem um pouco da lei e ficam aí vendendo curso que na realidade eles não estão preparados. Olha, você precisa aprender como fazer uma sentença, como proferir uma sentença de maneira correta. Só na prática você vai aprender isso. Como instruir um processo. Aqui você faz o curso e você pode estagiar de forma presencial ou online. É a única instituição que eu conheço que fornece tudo isso. Então nós temos aqui pessoas aqui com vasta experiência. Nós temos diversos juízes arbitrais com vasta experiência que podem dividir, compartilhar com você a experiência que eles adquiriram ao longo desses anos. Eu posso compartilhar com você a minha experiência. A Lei 13.129, um complemento da Lei de Arbitragem, que foi lançada agora em 2015, que foi aprovada agora em 2015 e passou a vigorar no ano de 2016, esta lei, por exemplo, faz a cooperação entre o árbitro e o Poder Judiciário. E foi através de mim, eu, presidente do Tribunal Arbitral de Justiça, que foi criado um campo lá no ESAGE para que seja protocolizado pelo árbitro, através do token da OAB do advogado, facilitando assim a vida e a comunicação, a cooperação do juiz arbitral e do juiz estatal. Foi através de mim, eu tenho todos os e-mails onde nós montamos e facilitamos esse acesso. Por isso, nós temos muita experiência. Eu sou o primeiro a fazer aqui no estado de São Paulo, pelo menos até onde eu tenho tido notícia, eu sou o primeiro a fazer uso capião na arbitragem. Então, nós atuamos de maneira séria. Eu cooperei já diversas vezes, inclusive com sentenças pedindo levantamento de recursos no INSS, fiz cooperação com o Poder Judiciário, várias e várias cooperações, mas é necessário que você aprenda a fazer da maneira correta.
Não se pode brincar com a justiça, deve ser feito de maneira correta. Essas pessoas que vendem cursos de juiz arbitrais, entregando carteirinha sem nunca ter atuado num processo, está errado, é criminoso isso. Você deve vir para uma instituição que usa desta lei, que foi criada para desafogar os processos do Poder Judiciário. Esta lei foi criada para que nós pudéssemos auxiliar o Poder Judiciário. A nossa atividade é atividade auxiliar de justiça. Não é uma atividade qualquer, é uma atividade nobre. O que nós fazemos muda a vida das pessoas de forma pública. Por isso é publicista a arbitragem. É uma jurisdição. Então nós devemos levar a sério. Procure uma instituição séria. Venha fazer o curso de juiz arbitral aqui no Tribunal Arbitral de Justiça. Você sairá daqui sabendo proferir uma sentença. Você vai sair daqui sabendo fazer uma carta arbitral, podendo cooperar com o Poder Judiciário, com juízes estatais da maneira correta. Você vai ver como que se atua na mediação, na conciliação. Um divórcio, por exemplo, como é que eu posso fazer? Nós já fiz diversos divórcios através do Tribunal Arbitral de Justiça. Poucas pessoas sabem disso. Como é que se coopera com o Poder Judiciário para que seja homologado esse divórcio? Então, tudo isso você aprende aqui. E você trabalha e ganha dinheiro. E é um trabalho nobre, extremamente legal e moral. Então, venha trabalhar conosco. Faça o curso de juiz arbitral. Nós precisamos de muitos juízes arbitrais, de árbitros. Nós precisamos de pessoas sérias trabalhando. Eu estou com déficit aqui de árbitros, de juízes arbitrais. Eu preciso. Tem muitos e muitos e muitos processos, os quais eu não dou conta. Eu preciso de pessoas que são vocacionadas, estão aptas e querem trabalhar. Pessoas dedicadas, porque não existe facilidade, sempre trabalho. Não, se você procura um meio de ganhar dinheiro fácil, isso não existe. O que existe é a possibilidade de você trabalhar e sim, ganhar muito dinheiro, mas com trabalho árduo, sério e com competência, diligência, discrição, imparcialidade, todos os requisitos que nós vimos aqui. Mas ainda assim o árbitro está submetido às leis de arbitragem, às leis da Constituição Federal e às demais leis que somam, que contribuem, corroboram para que o processo de arbitragem seja feito da melhor forma possível, com excelência, eu costumo dizer. Então o Tribunal Arbitral de Justiça está aqui de portas abertas para trabalhar de forma online, também para criar filial aí na sua cidade. Nós temos já algumas filiais do Tribunal Arbitral de Justiça. As franquias, eu chamo de franquia. Talvez não se enquadre no modelo específico de franquia, mas eu assim a chamo. Mas pode chamar de filial. Monte a filial do Tribunal Arbitral de Justiça, comece a atender na sua cidade, ajude as pessoas a regularizar seus imóveis através da uso capião, ajude as pessoas a dirimir os conflitos na sociedade, através da mediação, conciliação ou da arbitragem. Enfim, venha fazer parte desse time do Tribunal Arbitral de Justiça, mas só se você for uma pessoa séria e comprometida com a justiça. Se não, é melhor que nem venha, ok? Mas se você é uma dessas pessoas que querem contribuir com o Poder Judiciário, ajudando a desafogar os mais de 100 milhões de processos que estão atravancados no Poder Judiciário, venha para o Tribunal Arbitral de Justiça, faça um curso, se prepare. Nós estamos aqui prontos para te ajudar, para te auxiliar. Eu quero preparar você, eu quero deixar você completamente apto. Nas faculdades de Direito, costumo dizer que certa vez na faculdade de Direito, um professor de muito conceito, um grande jurista, passou muito rapidamente sobre arbitragem. Não aprendi nada naquela aula. Portanto, talvez você, advogado, que tem vontade de participar, de contribuir, de agir, de trabalhar na arbitragem, talvez você queira aprender mais apenas para assessorar melhor seus clientes, venha fazer o curso de arbitragem. Eu já formei diversos advogados na área de arbitragem, vários advogados nessa área, todos saíram muito satisfeitos com o curso, tanto de mediação, conciliação, como de arbitragem. Essa é a oportunidade que nós damos a você de aprender mais sobre a arbitragem. O que eu passei aqui é apenas para você ter uma noção, mas nós precisamos ir muito mais a fundo e você aprender muito mais sobre a arbitragem, ok? Então estamos aí, um abraço a vocês, muito obrigado e venha para o Tribunal Arbitral de Justiça. Venha receber sua credencial, venha trabalhar de forma séria, venha atuar como um juiz arbitral, ok? Um abraço a todos.